queria que você explicasse para o torcedor em que momento bate a tensão, o que faz quando bate a tensão, como é o diálogo dos jogadores, o que acontece ali dentro do campo que não chega na arquibancada. É uma pergunta bastante interessante, né? Porque, de fato, isso, a cabeça mexe muito com o jogador. Naquele jogo, eu propriamente dizendo de mim, né? Porque eu não posso falar pelos meus companheiros, né? Mas eu não penso muito no Palmeiras, eu não procuro pensar, não, eles estão 3 ou 4 ou 5 pontos, ou 1 ponto na nossa frente, se a gente ganhar, a gente vai... Eu penso muito como é o jogo ali. Não, esse momento é um momento para que a gente possa, que a gente tem que atacar, porque é o momento que a gente está melhor na partida do que o adversário. E quando o adversário está melhor que a gente, porque são 90 minutos e de fato acontece isso, eu penso, meu Deus, agora a gente tem que se segurar aqui até passar esse turbilhão para depois a gente se organizar de novo e voltar para a partida novamente, a dominar a partida. É uma sensação, uma mistura de sentimentos ali, muito complicada, né? Porque a gente está no controle, daqui a pouco a gente já não está mais no controle da partida e um olha para a cara do outro e fala, não, agora é hora de fechar a casinha, deixa eles ficar com a bola lá um pouquinho. Mas e para ti tem algumas coisas diferentes, né? A gente via no começo do campeonato aparecendo o tempo inteiro na área, você parecia às vezes um meio atacante mesmo. Sim, né? sim. E de repente com o Zé Ricardo você foi ajustando, se aproximando um pouco mais do Márcio Araújo, permitindo mais passagem de lateral, aparece ainda na área, mas tem um balanço um pouco diferente agora para ti, não tem, Ara? Sim, sim. Não sou tão cobrado para aparecer na área tantas vezes, né? O que o professor pede é para que eu sim apareça e não perca essa característica minha que ele diz, e muitas de vocês também dizem que é muito forte, uma das mais importantes minha, que é que ser um homem surpresa, aparecer na área. Que eu não perca isso, mas que seja uma surpresa, né? Que eu não esteja lá sempre, que eu não esteja lá toda hora, porque se eu for 2, 3, 4 no primeiro tempo, já não é mais surpresa, né? Surpresa é eu ir uma, talvez 2 durante o jogo e aí receber a bola, né? Porque também eu vou e não recebo, eu me desgasto, é uma energia à toa, né? Então procurei me ajustar a isso com o técnico, com os companheiros também, então procuro falar pro Diego, para os outros meio, Alan Patrick quando jogo, o próprio Guerreiro, quando eu for me dá a bola, porque senão eu tô indo e tô gastando energia à toa, né? Então, procuro ir mais na boa mesmo. Antes de passar a palavra para São Paulo, que já tem pergunta de lá, dei uma olhada aqui no Twitter, e o Fernando Sobral, que é torcedor do Palmeiras, quer que eu te pergunte se você ainda está sentindo o cheirinho. Esse negócio de cheirinho a gente deixa para torcedor, né? Mas tem que avisar para ele que eles também não estão longe assim não, né? Eles não estão tão longe assim não, então... obviamente essa brincadeira a gente deixa para os torcedores, a gente pensa em ganhar todos os jogos, mas o campeonato não vai acabar na próxima rodada também. Bom, falamos do Palmeiras no primeiro bloco, vitória sobre o Santa Cruz, mantendo a liderança, ampliando a vantagem sobre o Flamengo. E para falar desse perseguidor do Palmeiras, está aqui o William Arão, bem-vindo à seleção, tudo bem? Tudo bom, Barreto? Boa tarde. Tranquilo? Boa tarde a todos aí. O secador estava ligado ontem, não? Não, pior que eu passei o dia todo E olha que a torcida do Flamengo inteira ligando o secador da queda de energia e tudo, né? Não deu, Imagina né? como é que foi. Não deu, né? Mas acontece. Acho que falta muita coisa ainda para acontecer. São 30 pontos para disputar ainda. Muita coisa para acontecer. Então, a gente tem que fazer a nossa parte e não pensar neles. Então, o que a gente tem notado é que para o Flamengo fazer a própria parte, parece que apareceram mais dificuldades nos últimos jogos. É a mesma sensação que vocês têm? Tirando a eliminação para o Palestino, que era time misto, você não estava nem em campo, mas você pega os 2 últimos jogos de Campeonato Brasileiro, tem uma virada sobre o Cruzeiro, num jogo dificílimo, né? E contra o São Paulo parece que o time não conseguia achar as opções, levando em conta todas as dificuldades aí, né? São 2 times grandes, embora estejam na parte de baixo da tabela, e o São Paulo jogando em casa. Não, tentando ver aí o lado do Flamengo, sim, tentando uma mas dificuldade. a gente vê, pelo menos eu vejo pelo lado do campeonato, que está tendo dificuldade de todos os times, né? Você vê o próprio Palmeiras aí, acho que na rodada passada, antes dessa do Santa Cruz, ganhou de 2-1 do Coritiba em casa, que foi um resultado apertado. Ganhou agora primeiro tempo 0-0. 3-2 do Santa Cruz. Então, os times já estão se familiarizando já com esses times que já estão na frente e basta a gente criar, né? Cabe a nós criarmos uma opção melhor, uma alternativa para que a gente possa sair dessa retranca ou fazer algo a mais para que a gente possa sair com a vitória, né? O Barreto tocou nessa história do Palestino, mesmo que a eliminação tenha vindo com o time misto e tal, não tem a sua participação direta, de alguns outros titulares também. Mas isso, de certa forma, não fica ainda martelando na cabeça do grupo inteiro, poxa vida, a gente tem que superar, essa é a hora, esse é o momento. Como é que faz para virar a chave exatamente e não deixar com que
aquele ambiente de frustração tome conta para essa sequência que é a mais importante agora do campeonato, a mais importante do ano, pro Flamengo que está brigando pelo título, hein, William? Não, eu acho que frustração ficou até na quinta-feira, né? Na quinta-feira ali, até pós, né? O jogo foi na quarta, na quinta ali, onde todo mundo se representou, a gente via que o pessoal que jogou estava bem chateado, e nós também que estava torcendo em casa ficamos bem chateados, porque não esperávamos, né? Foi uma coisa inesperada, então foi uma frustração assim, né, de cara na quinta-feira, mas a gente sabe que a gente está brigando, desculpa, por um campeonato brasileiro, né, que é o maior campeonato no Brasil hoje, então a gente não pode se dar o luxo de ficar frustrado, triste ou de luto, né, entre aspas, né, a gente tem que levantar a cabeça e correr. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil contra o São Paulo e de fato foi, mas a gente teve a oportunidade para ganhar, né. Mas o jogo do Palestino, Arão, não é uma lição para vocês em relação a uma coisa. Eu vi alguns jogadores do Flamengo dando entrevista falando que depois do primeiro jogo, o Flamengo jogou também com um time misto. E ganhou de 1-0. Sim. Né? E se esperava Sim. um Flamengo atropelar o Palestino. E essa autoconfiança, eu acho que foi demonstrada dentro de campo. E quando se deu conta, 2-0. E aí? Virou o jogo, como é que a gente faz? Então, isso não é uma lição também para dizer, gente, calma, né? Sim. A gente esperava um resultado positivo nosso. Sim. A gente ganhou fora de casa, com um time misto. Porque se fala do time misto, eu sou contra. Eu acho que o time do Flamengo é bom, o que jogou contra o Palestino. Não ganharam de 1-0 fora, por que não ganharia dentro de casa? E isso não aconteceu. Eu achei em alguma entrevista de jogadores que eles, mesmo falando, que houve uma autoconfiança de achar que o resultado estava resolvido. É muito complicado eu pelo menos de fora, dizer uma autoconfiança, né? Eu concordo com você quando você diz que o nosso time é muito forte, porque até pouco tempo atrás, vocês da imprensa diziam que qualquer jogador do banco poderia estar jogando no time titular de muitas equipes do Campeonato Brasileiro, né? Então, o nosso time de fato era forte, de fato ganhamos o primeiro jogo, né? Eu não sei se foi autoconfiança, porque eu não estava lá, né? Mas durante o treinamento, a preparação não teve uma soberba ou algo parecido, né? Uma autoconfiança, pelo menos na véspera. No dia, eu não sei porque eu não estava lá. De casa, olhando, pareceu que o time do Palestino estava jogando muito mais solto, que eles estavam muito mais leve, ou talvez pelo fato, a gente já está desclassificado, então, talvez, né? Não sei. Vamos fazer um jogo aqui da nossa vida, vamos para frente, sem responsabilidade, porque muitas vezes eles viam os zagueiros saindo jogando uma bola de certo risco, que lá não teve esse risco, né? Então, mas de fato também tivemos chances ainda para empatar o jogo contra o Palestino, mesmo jogando um pouco abaixo do esperado. Infelizmente não deu, mas isso a gente não está levando não para a sequência do campeonato.